Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo indiciou uma família inteira por falsificação de remédios, um crime que pode dar até 15 anos de prisão. Segundo os promotores, pai, mãe e 2 filhos, um deles menor de idade, adulteravam medicamentos de uso veterinário. Tudo era vendido pela internet para pessoas que usam esses produtos como anabolizantes. A investigação do Ministério Público Paulista revelou como a família da região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, montou um esquema industrial para falsificar medicamentos veterinários. O pai era responsável pela compra de insumos. Os 2 filhos, um deles menor de idade, faziam a mistura dos produtos, a embalagem e a rotulagem. E a mãe cuidava do despacho das encomendas via correios ou transportadoras. Os produtos apreendidos foram enviados para análise. Os líquidos e os pós que havia dentro dos frascos, eles foram encaminhados para um núcleo especial em São Paulo e lá foi feito um exame bem minucioso e esse exame constatou que, de fato, tudo era falsificado. Todos foram denunciados por adulteração de medicamento veterinário. Mãe e filhos vão responder em liberdade e o pai está preso. Ele está sendo processado também por posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e também organização criminosa armada e envolvendo menores. Então, somando tudo, esses crimes dão por baixo uma pena de 21 anos. O uso de medicamentos veterinários falsificados é mais comum do que se imagina. Nessa clínica há vários animais que chegam com complicações. Já chegou a ter animais com reações alérgicas bem importantes, chegando a ter paradas cardiorrespiratórias. Entre os medicamentos falsificados vendidos na internet, as autoridades encontraram um hormônio que serve para aumentar a performance de cavalos de corrida e que também é usado por humanos em busca de um aumento rápido de massa muscular. Segundo os médicos, o risco para as pessoas que compram esse tipo de substância é muito grande. Pode trazer problemas graves cardíacos, pode trazer problemas graves de fígado e de circulação. Então, falsificado nem se fala, pode até matar a pessoa. Segundo o Ministério Público, a falsificação de medicamentos é um negócio milionário que traz graves consequências. Até para a exportação brasileira, que pode vir a ser afetada caso seja identificada uma falsificação ou uma contaminação da carne. No Rio de Janeiro, 2 DJs morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas após criminosos invadirem uma festa na zona oeste da cidade. O bairro é dominado por uma facção rival dos invasores. No dia em que completa 63 anos, Dona Janira chora a perda do filho. Tá muito triste, moço, mas eu não quero falar muito não. Alex Matos, de 28 anos, foi um dos 2 DJs mortos durante uma invasão de criminosos rivais na comunidade do Catiri, em Bangu, na zona oeste do Rio. O outro era Lohan Oliveira dos Santos, de 34 anos. Além deles, o cantor de pagode Jefferson Kaique Gonçalves de Oliveira e uma mulher ficaram feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A jovem já teve alta, mas o músico continua internado sem risco de morte. As vítimas estavam em uma festa dentro de um sítio na comunidade que é dominada por uma facção, quando 10 homens de uma organização criminosa rival invadiram o lugar. Segundo os moradores, a ordem de ataque teria partido do traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Urso ou Doca. Atualmente, ele é apontado pela polícia como o número 1 da maior facção criminosa do estado. Ainda não se sabe quem seria o alvo dos atiradores que fugiram rapidamente do local. Neste vídeo é possível ver algumas pessoas sendo socorridas por outros convidados da festa após o tiroteio. Esta testemunha, que prefere não mostrar o rosto, conta como conseguiu escapar ilesa do ataque. E assim que eu vi que parou o tiroteio, eu fiquei trancado dentro de uma casa, porque lá dentro até a polícia chegar. Para mim foi aterrorizante, parecia cena de filme, de ação. Veja agora outras notícias do dia. Fala de Lula comparando a atuação de Israel em Gaza ao Holocausto provoca crise diplomática. Israel chama embaixador brasileiro para reunião e diz que Lula é persona non grata. Lula convoca embaixador do Brasil em Israel de volta para consultas.
Aqui no Brasil, deputados pedem impeachment de Lula por crítica a Israel. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor sobre suposto plano de golpe de Estado. E ex-presidente pede adiamento. Traficantes são flagrados vendendo drogas sintéticas em bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Parentes, amigos e autoridades se despedem do empresário Abílio Diniz em São Paulo. E no futebol, o dia seguinte ao emocionante clássico Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Oferecimento: Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. Um menino de 7 anos morreu após ser picado por um escorpião em Goiás. A criança tinha viajado para a área rural de um município a 70 quilômetros de Goiânia. A família diz que um hospital estadual demorou para aplicar o soro no garoto. Emocionada, Janaína conta que ficou o tempo todo ao lado do filho. Muita dor nas pernas, muito sonolento. Ele gritava de dor. Mãe, minhas pernas estão doendo, minhas pernas estão doendo. Felipe Souza Santos tinha apenas 7 anos. Ele estava com a irmã passando o fim de semana na fazenda de parentes, em Professor Jamil, a 70 quilômetros de Goiânia. O primo conta que eles acordaram cedo para tirar leite das vacas, quando o menino foi picado. Ele estava com o pezinho sujo de barro, né? Ele pegou e viu que tinha sujado o chão. Aí ele pegou e foi pegar o pano para poder limpar onde que ele tinha sujado. Na hora que ele foi pegar o pano, aí deu uma picada no dedo dele, aí já na hora ele já gritou e já segurou o dedo. Felipe foi levado para o hospital mais próximo, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância da fazenda. O local não tinha o soro anti-escorpiônico e, por isso, o menino foi trazido para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, referência nesse tipo de atendimento. A mãe conta que Felipe só recebeu o soro cerca de 2 horas depois de dar entrada no hospital. Demorou 2 horas para receber o soro. 2 horas. Não tinha o soro no hospital. O hospital nega a versão. Disse que o menino recebeu o soro imediatamente. E por causa da gravidade do estado de saúde, o paciente foi encaminhado para um leito de UTI pediátrica. Felipe sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia. Era para ele estar aqui, né? Se ele tivesse recebido o soro, era para ele estar aqui. O Jornal da Record mostra agora flagrantes da venda de drogas sintéticas em blocos de carnaval no Rio de Janeiro. Após a denúncia, um dos traficantes acabou preso. As negociações são feitas no meio da multidão. O traficante oferece MD, uma espécie de metanfetamina com alto poder alucinógeno. Deixa eu ver esse MD aí. Tá quanto MD? Galo é uma referência à nota de R$50, valor cobrado pela droga. O homem também oferece êxtase. O entorpecente tem a mesma substância do MD, mas é vendido em formato de bala ou comprimido. Tá quanto a bala? Ô, vou te falar. Eu vendo esse saquinho aqui todo por R$100, tá ligado? O traficante ainda avisa que faz um serviço delivery. Manda meu número aí, mano, é de Caxias. Faz entrada nesses que do Rio de Janeiro. O homem flagrado nas imagens foi identificado como Marcos Vinícius Machado Cardilo, de 21 anos. A investigação descobriu que ele usava as redes sociais para anunciar os locais onde a venda presencial iria acontecer. Marcos Vinícius foi preso em flagrante numa festa no último domingo. Ele estava entregando a droga que ele havia vendido para um usuário e a gente conseguiu pegar nesse momento. E aí, além disso, quando questionado se ele tinha mais drogas, ele entregou para os policiais da DRE que fizeram a apreensão o restante da quantidade de droga. No início do mês, um casal que comercializava a mesma droga em formato de sacolé foi preso. A polícia faz um alerta. Primeiro, você não sabe a reação que o seu corpo vai ter em consumir esse tipo de droga. Além disso, a quantidade que você consome. Isso é muito perigoso, que pode gerar, inclusive, morte. O corpo do empresário Abílio Diniz foi enterrado hoje em São Paulo. Ele morreu ontem vítima de insuficiência respiratória aos 87 anos.
Abílio era torcedor fiel do São Paulo Futebol Clube. Por isso, o corpo foi velado no Salão Nobre do Estádio Morumbis, na zona sul da capital. É um reconhecimento a um esportista, além de São Paulo, um grande esportista, um brasileiro, um otimista, e nos deixou um vazio muito grande. Acho que cabe a gente agora trabalhar pelo legado dele. Um cortejo se formou no local para a despedida do empresário. Coroas de flores chegavam a todo momento. Amigos, parentes e autoridades fizeram questão de lembrar da trajetória de sucesso de um dos maiores empresários do Brasil. Sou velho amigo dele, aqui em Brasília, em vários instantes. Onde fica meu último adeus a este grande brasileiro, longe dos dentes. Um empresário que mostrou como se pode dedicar com tanta energia à melhoria do desenvolvimento econômico e social brasileiro. O Salão Nobre do São Paulo Futebol Clube foi aberto para que o público pudesse acompanhar parte da cerimônia. A pedido da família, a imprensa não pôde registrar o velório. As informações do enterro também não foram divulgadas. Abílio Diniz tinha 87 anos. Ele estava internado num hospital da capital havia 4 semanas. Ele morreu de insuficiência respiratória provocada por uma pneumonite, uma inflamação nos pulmões que pode ser causada pela inalação de substâncias químicas ou por uma doença autoimune. O empresário estava nos Estados Unidos quando começou a sentir-se mal e resolveu voltar ao Brasil. A Prefeitura de São Paulo decretou luto oficial de 3 dias. O exemplo de empresário, né? E sempre cuidando ao lado da Geise, das questões sociais, principalmente na questão da segurança alimentar. Pelas redes sociais, a esposa de Abílio, Geise Diniz, disse que as lembranças, o aprendizado e as lindas memórias ficarão eternizadas. Agora há pouco, o governo de São Paulo também decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Abílio Diniz, fundador de um dos maiores grupos de varejo de alimentação do país. Apaixonado por esporte, o empresário construiu um patrimônio estimado em 10 bilhões de reais e foi reconhecido também pelos projetos voltados à educação e às causas sociais. Abílio dos Santos Diniz nasceu em 28 de dezembro de 1936, em São Paulo. Filho de imigrantes portugueses, teve uma infância simples no bairro do Paraíso. Ainda jovem, começou a praticar esporte, que o ajudou a ter disciplina, foco e determinação, fundamentais para a carreira empresarial de sucesso. A atividade física é fundamental para se ter uma melhor qualidade de vida e, fundamentalmente, para se ter uma vida longa, uma boa qualidade. O trabalho começou cedo. Ainda adolescente, ajudava o pai na doceria Pão de Açúcar, que deu origem a um dos maiores grupos de varejo de alimentação do país. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Abílio Diniz montou com o pai o primeiro supermercado em 1959. 9 anos depois, o grupo já somava 40 lojas com mais de 1.600 funcionários. Executivo de destaque, foi membro do Conselho Monetário Nacional durante 10 anos. Em dezembro de 1989, um fato marcou a vida do empresário, o sequestro. Durante 6 dias, Abílio Diniz foi mantido num cativeiro. A polícia conseguiu libertá-lo depois de muita negociação. Os 10 envolvidos no crime foram presos. A maioria era de origem estrangeira, ligada ao movimento de esquerda revolucionária do Chile. Abílio Diniz se casou 2 vezes e teve 6 filhos. Sempre foi muito ligado à família. Um deles, João Paulo Diniz, morreu em 2022, de infarte. Nas redes sociais, o pai escreveu: "A dor que eu sinto é inexplicável." Em 2013, o empresário deixou a presidência do grupo que comandou por 54 anos. Com patrimônio estimado em quase 10 bilhões de reais, Abílio Diniz passou a se dedicar mais a projetos voltados à educação e às causas sociais. Durante a pandemia, o grupo chegou a fazer doações de 50 milhões de reais em ações de combate à Covid e de entrega de cestas básicas. Numa rede social, o presidente Lula falou que Abílio Diniz sempre viveu com uma grande dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais. Em nota, a Federação das Indústrias de São Paulo disse que perdeu um empresário que soube participar da vida política com otimismo e esperança
no futuro do Brasil. Eu até o chamava de Doutor Abílio, porque ele tem um livro sobre saúde. Ele era muito dedicado à questão da saúde. E um homem de fé. Se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Entrou hoje no 6º dia a caçada aos 2 detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora há pouco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio da Força Nacional para reforçar as buscas. A força-tarefa para capturar Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento conta agora com 500 agentes. São integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de outras polícias estaduais. As buscas se concentram na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, num raio de 20 quilômetros da Penitenciária Federal. A última vez que os dois foram vistos foi na invasão de uma casa na zona rural de Mossoró na sexta-feira. Eles fizeram os moradores reféns, comeram, beberam água e fugiram com celulares. Nas principais rodovias da região, são dezenas de bloqueios montados. Veículos de carga só passam depois de serem vasculhados. A polícia acredita que os foragidos devam estar em uma área de mata fechada na área rural de Mossoró. A região de difícil acesso e o mau tempo dificulta ainda mais o trabalho das equipes. Ontem, em viagem a Mossoró, o ministro da Justiça afirmou que não é possível estipular um prazo para a recaptura. O terreno é difícil, as condições são desfavoráveis. Nós acabamos de ter uma chuva torrencial, que evidentemente prejudica a busca, porque apaga os rastros, torna mais difícil a perseguição, inclusive noturna. Portanto, a questão de prazo e dias é algo que nós não podemos precisar. As buscas também são realizadas no Parque Nacional da Furna Feia, que fica a pouco mais de 20 quilômetros do Presídio Federal de Mossoró. O local possui mais de 200 cavernas. A polícia não descarta a possibilidade dos foragidos estarem escondidos por lá. 5 helicópteros apoiam os agentes em solo. Quem mora na região está com medo. Corre risco deles aparecer e fazer a gente de refém. Ninguém pode ver ninguém em pé na porta, aqui estranha, já vai querendo entrar para dentro com medo. A prévia do Produto Interno Bruto divulgada hoje pelo Banco Central registrou alta de 2,45% em 2023. Apesar do crescimento, representa uma desaceleração em relação a 2022, quando houve crescimento de 3%. Os números oficiais do PIB serão divulgados em março pelo IBGE. O prefeito de Iporá, em Goiás, Nassoitã Araújo Leite, reassumiu o cargo nesta segunda-feira. Ele é acusado de tentar matar a tiros a ex-mulher e o namorado dela e teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. Em Goiânia, a polícia prendeu 5 integrantes da torcida Força Jovem do Goiás. Os suspeitos tinham organizado uma emboscada para torcedores rivais em dezembro de 2023, quando 3 pessoas ficaram feridas. O incêndio atingiu um depósito da Receita Federal em Santos, no litoral paulista. O galpão, que estava vazio, servia de depósito de mercadorias apreendidas. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio estão sendo apuradas. Agora vamos falar da crise diplomática entre Brasil e Israel. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado pelo governo israelense para uma reprimenda, que é uma advertência usada por um país para condenar atitudes ou declarações de outro país. A medida é uma resposta à fala do presidente Lula, que comparou as ações do exército de Israel contra terroristas na faixa de Gaza ao Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. O local escolhido foi o Memorial do Holocausto em Jerusalém, chamado Yad Vashem. Ao lado do embaixador brasileiro Frederico Meyer, o ministro das Relações Exteriores de Israel declarou hoje o presidente Lula persona non grata no país.
Quero dizer que a comparação entre a guerra legítima do Estado de Israel contra o Hamas, a Hitler e aos nazistas, feita pelo presidente Lula, é uma vergonha e um grave ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel, afirmou Israel Katz. A declaração, que compara a ação de Israel em Gaza ao extermínio de judeus pela Alemanha nazista, foi elogiada pelo grupo terrorista Hamas. Hoje, o governo brasileiro chamou o embaixador de volta a Brasília. O governo de Israel exige que o presidente Lula se retrate com um pedido oficial de desculpas e admita que a comparação entre o Holocausto e a guerra contra o Hamas é descabida. A fala de Lula também foi mal recebida entre a população israelense. Esta americana, que é filha de sobreviventes do Holocausto, afirma que os palestinos estão sofrendo por causa do Hamas, não por causa de Israel, e que qualquer país faria o mesmo se tivesse suas fronteiras invadidas. Já para este israelense, a fala foi um choque, principalmente por ter vindo do Brasil. Dina Porat é historiadora-chefe e conselheira acadêmica do Memorial do Holocausto. Ela explica que a fala de Lula foi antissemita porque vai contra a definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, uma organização formada por 34 países e que tem o Brasil como observador. A entidade afirma que comparar Israel ou as políticas israelenses com a Alemanha nazista é antissemitismo, ou seja, uma forma de incitar o ódio contra os judeus. Além disso, para a professora, o presidente brasileiro não fez questão de mencionar os ataques de 7 de outubro, quando os terroristas mataram 1.200 israelenses, incluindo mulheres e crianças, e ainda sequestraram 240 pessoas. The Holocaust had no real reason. O Holocausto não tinha uma verdadeira razão. Os judeus não atacaram a Alemanha, não fizeram nada contra a Alemanha. Pelo contrário, eles contribuíram durante muitos séculos como país. Então, não há como comparar, afirma a historiadora. O exército israelense divulgou hoje imagens do sequestro de uma mãe e os 2 filhos, um de 4 anos e outro de 9 meses de idade. Shiriz, Ariel e Kfir Bibas estão desaparecidos e esse vídeo é a prova de que a família foi levada pelos terroristas do Hamas. As autoridades afirmam que não têm notícias sobre o estado de saúde deles. 134 pessoas ainda são mantidas reféns pelos terroristas, entre elas um brasileiro. Israel deu um prazo de 3 semanas para que os reféns sejam liberados. O limite é o início do Ramadã, o mês sagrado para o Islã. Caso contrário, as tropas israelenses vão avançar até Rafah, que fica na fronteira da faixa de Gaza com o Egito e onde está a maior parte dos refugiados palestinos. Especialistas em relações internacionais avaliam a declaração de Lula como desastrosa. Segundo as análises, a fala causa problemas diplomáticos ao Brasil. A declaração do presidente Lula, comparando a resposta israelense contra o Hamas na faixa de Gaza ao extermínio de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista, provocou reações de indignação em todo o mundo. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, classificou o presidente Lula como persona non grata, até ele se desculpar. O termo em latim persona non grata é um instrumento jurídico usado nas relações internacionais, como o Itamaraty já esclareceu em outro episódio. É uma prerrogativa para que estados possam indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo em seu território. Esta professora de Direito Internacional explica que é raro um chefe de Estado ser chamado assim. Ainda esclarece que, a partir de agora, Israel toma uma postura de distanciamento do Brasil. Significa que ele, presidente Lula da Silva, não poderá ingressar em território israelense, seja como chefe de Estado, seja na condição de presidente da República, seja na condição de pessoa, de cidadão comum, de pessoa física como nós. Então, amanhã ou depois, deixando o governo do Brasil, ele também, enquanto perdurar, enquanto estiver em vigor, não for retirada essa declaração, ele não poderá ingressar em território israelense.
Para este professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a fala de Lula destruiu o capital político do Brasil construído durante décadas. Fosse qual fosse o presidente da República, a principal função dele é resguardar os interesses nacionais do país. E ao falar uma aberração dessas, condenada por toda a sociedade internacional, como é associar o Holocausto ao país que foi a principal vítima, ao povo que foi a principal vítima dessa barbárie, ele simplesmente faz isso, ele destrói capital político do Brasil. Ainda nesta edição, o governo brasileiro convoca o embaixador brasileiro em Israel a retornar a Brasília para consultas e também a repercussão da declaração de Lula no Congresso brasileiro. Deputados pedem o impeachment do presidente. Vamos agora à previsão do tempo, porque os últimos dias foram de temporais e muitos transtornos em várias regiões do Brasil. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Até quando vai esse alerta de temporais, hein? Até quarta-feira, Salsi. Boa noite para você, Celso, muito boa noite. Boa noite para você que nos acompanha. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas por todo o Brasil. No oceano, aquele ciclone que nós comentamos na semana passada ganhou força e agora é uma tempestade tropical. Essa tempestade está a quase 700 quilômetros de distância do continente e não vai causar nenhum reflexo no Brasil. Por aqui, são os ventos quentes e úmidos que formam as nuvens carregadas. Nas próximas horas, tem chance de chuva forte sobre todas as áreas destacadas. No Paraná e em São Paulo, os temporais podem vir com ventos e trovoadas. No centro-oeste e no interior do Nordeste, chuva volumosa com chance de alagamentos e enchentes. Em Porto Alegre, tarde ensolarada com 28 graus. Em Vitória, máxima de 35. Em Campo Grande, no Recife e em Porto Velho, 31. E até 29 em Fortaleza. Em São Paulo, tempo abafado até sexta-feira. Amanhã, o temporal pode ser semelhante ao de domingo, com um grande volume de chuva e risco de transtornos. Terça e quarta com 27 graus. Na quinta faz até 29 e na sexta até 32. Nós temos tempo delivery para a Carla de Sinop, no Mato Grosso. Vamos lá, Carla, boa noite para você. A previsão indica a chance de chuva forte na sua região até o fim da semana. Nesta terça, máxima de 28 graus. Na quarta e na quinta, até 29. O Wesley é da cidade de Progresso, que fica no Rio Grande do Sul. Opa! Wesley, os temporais mais intensos caem até quarta-feira. A partir de quinta, a chuva perde força. Amanhã faz 29, na quarta 30 e na quinta 32. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. Veja ainda hoje, na Rússia, a família do opositor de Putin diz que ainda não teve acesso ao corpo 4 dias depois da morte. Palmeiras e Corinthians empatam num clássico emocionante que teve de tudo. A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a prestar depoimento. Vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Celso. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. O ex-presidente deve ser ouvido na investigação que apura um suposto plano de golpe de Estado depois da eleição de 2022. Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal para adiar o depoimento. Ele alega que ainda não teve acesso aos detalhes do processo. O depoimento foi marcado para esta quinta-feira, às 2h30 da tarde, na sede da Polícia Federal em Brasília. Outros investigados na operação realizada no começo do mês também foram convocados para depor no mesmo dia e no mesmo horário. Entre eles, ex-ministros e ex-assessores de Bolsonaro. A PF quer evitar que versões possam ser combinadas. É que, por decisão do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, os investigados estão proibidos de manter contato. A Polícia Federal quer ouvir todos os envolvidos na reunião em que o ex-presidente tratou sobre supostos planos para tentar se manter no poder após perder a eleição. O encontro foi gravado e o vídeo com o registro da reunião foi encontrado em um computador do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Fontes ligadas à investigação afirmaram ao Jornal da Record que Bolsonaro deverá ser questionado sobre as minutas de golpe encontradas na sede do Partido Liberal e na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Se de fato o ex-presidente planejava continuar ilegalmente no poder e quem teria concordado com a suposta trama.
A PF pretende cruzar informações dos depoimentos com o material encontrado em telefones, computadores e documentos apreendidos na operação. A defesa do ex-presidente informou ao STF que ele não vai depor na investigação enquanto não tiver acesso integral ao processo e ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos. Bolsonaro tem negado qualquer envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Agora há pouco, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou o pedido para adiar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, a defesa do ex-presidente já teve acesso total ao material da investigação. Representantes dos 17 setores que mais empregam no país vêm a Brasília esta semana para defender a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Apenas no ano passado, essas atividades criaram 215 mil postos de trabalho. Sem a medida, até 1 milhão de vagas podem ser fechadas. Líderes do governo no Congresso se reuniram nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no país. O governo já admite alterar a MP para manter a decisão do Congresso, que no ano passado aprovou a manutenção do benefício. No entanto, o Executivo não quer estender a desoneração até 2027, como aprovado por deputados e senadores. Fica suspensa de ser inaugurada já nesse ano de 2024. Então, é óbvio, e o próprio ministro Haddad tem conversado com todos os setores da economia voltados para esse tema, por óbvio, o projeto deverá incluir o marco do começo da reoneração, que obviamente ficaria aí para o ano próximo. Diante da indecisão do governo, na próxima quarta-feira, as entidades que representam os 17 setores vão fazer uma mobilização no Congresso Nacional. Segundo o levantamento das associações, no ano passado, foram criadas 215 mil vagas de trabalho como resultado do menor imposto sobre a folha de pagamento. E essas contratações fizeram o governo reduzir gastos, como o do auxílio-desemprego, por exemplo. Trabalhando forte para reduzir o desemprego, eu não vejo como nós mudarmos qualquer regra da desoneração. Isso é fundamental para que a gente possa ter a nossa economia girando, aumentando o emprego e aumentando o consumo das famílias, o que é muito importante, inclusive, para o crescimento do PIB brasileiro. Desoneração significa emprego, carteira assinada. Desoneração significa desenvolvimento para o país e evita a quebra de empresas e uma previsão de mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados sem ela. No manifesto que será entregue aos parlamentares, os 17 setores criticam a medida provisória. O texto afirma que é um desrespeito ao que foi votado por 3 oportunidades no Congresso e que a medida provisória que reonera os setores que mais empregam no país é antidemocrática, autoritária e inconstitucional. A desoneração da folha de pagamento foi aprovada por ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, e o veto foi derrubado por uma votação também expressiva. A apresentação da medida provisória é uma afronta à decisão do Congresso, principalmente apresentada no dia da promulgação da lei que prorrogou a desoneração até 2027. Nós esperamos que essa MP seja devolvida para garantir a manutenção dos empregos no nosso país. Esperamos que essa MP seja devolvida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, garantindo assim esse projeto tão importante para a economia do Brasil e fortalecendo as decisões do Congresso Nacional. O senador e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, apresentou hoje uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes, promotores e militares. Pela lei atual, os servidores dessas carreiras que cometerem crime ou falta grave podem ser aposentados de forma obrigatória, mas continuam recebendo os vencimentos. Para Dino, a regra do serviço público é injusta. Eu considero que a aposentadoria é um direito, não é uma sanção, não é uma punição. Muitas vezes acaba funcionando como um prêmio. E há uma quebra de igualdade. Todos os outros servidores públicos, quando eventualmente cometem algum delito, são punidos até com a demissão, com a exclusão do serviço público.
Nesta terça-feira, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, vai se despedir do Senado. Na quinta-feira, ele tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fico por aqui e você segue com o JR direto do estúdio em São Paulo. Salce. Obrigada, Fara. Agora o futebol. O torcedor do Corinthians está feliz da vida. Mesmo com 2 jogadores a menos, o time conseguiu um empate heróico contra o Palmeiras pelo Paulistão. E o Bruno Lohans já está aqui com os destaques do campeonato. Bruno, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Um jogo realmente histórico. Foi uma partida emocionante e com lances violentos. 3 jogadores deixaram o gramado lesionados e devem desfalcar as equipes pelos próximos dias. O zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, teve uma fratura em um dedo do pé. O clube não divulgou por quanto tempo ele ficará afastado. Pelo Corinthians, o goleiro Cássio sofreu um trauma no quadril e começou sessões de fisioterapia para tentar retornar ainda esta semana ao time. E o atacante Yuri Alberto está com uma fissura na costela e deve perder a reta final do campeonato. Parece o saldo de uma batalha, mas foi o resultado de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Teve de tudo. O Palmeiras foi superior na maior parte do tempo. Endrick abriu o placar. Endrick vai fazer, bateu o pé esquerdo no canto. Gol! Na volta do intervalo, Flaco Lopes fez 2-0. Gol! Aos 43 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto começou a reação do Corinthians com este gol. Gol! Aos 45, o goleiro Cássio impediu o que seria o terceiro do Palmeiras. Derrubou o Rony e foi expulso. O final de jogo foi eletrizante. O Corinthians já tinha feito todas as substituições possíveis. Ou seja, não podia mais colocar em campo um goleiro reserva. Sobrou para um jogador de linha fechar este gol enorme, que tem mais de 7 metros de largura e quase 2,5 metros de altura. O escolhido foi o zagueiro Gustavo Henrique, que mede 1,96 m. Já o Everton, do Palmeiras, falhou na cobrança de falta de Garro, que deixou tudo igual. Repare que o goleiro parece recolher o braço ao imaginar que a bola iria para fora. E ele tirou as mãos. Quando ele viu que a bola entrou, ele não acreditou, ele ficou caído, ficou perdido. E eu tive vários treinadores que falavam para os goleiros assim: goleiro não tem que achar nada, goleiro tem que pegar a bola e pronto. O Palmeiras ainda teve uma chance com Murilo. O zagueiro-goleiro Gustavo Henrique ia falhando, mas Ranielli conseguiu tirar a bola em cima da linha. Palmeiras 2, Corinthians também 2. Em 5 minutos o jogo mudou, porque não perdemos, mas o sentimento é derrota, assim, pelo menos aquilo que eu sinto. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. Resultado que frustra o palmeirense e aumenta a confiança dos corintianos na classificação. Acho que o Palmeiras foi infeliz, né? Ganhando o jogo inteiro e no final toma 2 gols com a falha do Everton, tirou a mão, parecia. Emocionante demais. Aí acho que a reação de todo mundo foi a mesma, né? Valeu mais que uma vitória, né? Emocionante, né? A próxima partida com transmissão da Record será entre Guarani e São Paulo, domingo, às 6 da tarde. O convite já está feito. Salce e Celso. Valeu, Bruno. Obrigada, Bruno. Veja a seguir, 4 dias depois da morte de opositor de Putin, família diz que não teve acesso ao corpo. Lula é considerado persona non grata por Israel após comparar a ação israelense na faixa de Gaza com o Holocausto. Na Rússia, a família do opositor Alexei Navalny não teve acesso ao corpo desde a morte, na última sexta-feira. O governo afirma que ainda investiga o caso. Nem a mãe de Alexei Navalny foi autorizada a ver o corpo do filho. O acesso também foi negado ao advogado dele. Segundo a mídia russa, Navalny teria sinais de hematomas e convulsões causadas pela massagem cardíaca feita pela equipe de socorro. Peritos afirmaram que vão analisar o corpo por cerca de 14 dias antes de declarar o motivo da morte.
A falta de informações sobre o que teria acontecido gerou protestos dentro e fora da Rússia. Aqui no Reino Unido, o ministro de Negócios Estrangeiros, Leo Dockert, fez um discurso no parlamento. Ele considerou a morte do político russo um assassinato e pediu a liberação do corpo, que ainda é mantido por autoridades russas. Hoje, a viúva de Navalny divulgou um vídeo em que responsabiliza diretamente o presidente Vladimir Putin pela morte do marido. Ele quis matar a nossa esperança, nossa liberdade, nosso futuro, afirmou. Hoje, Yula foi recebida na sede da União Europeia em Bruxelas. Josep Borrell, a autoridade máxima do bloco, prometeu que Vladimir Putin vai ser responsabilizado pela morte. Depois de ser perseguido e até sobreviver a uma tentativa de envenenamento, Alexei Navalny morreu na última sexta-feira, aos 47 anos, numa prisão na Sibéria. Autoridades locais afirmaram que ele passou mal durante uma caminhada. Voltamos a falar da crise diplomática entre Brasil e Israel causada pela declaração do presidente Lula, que comparou a ação do exército israelense na faixa de Gaza ao Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. O presidente Lula foi declarado persona non grata por Israel. A fala também foi criticada no parlamento brasileiro. Pela manhã, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, passou mais de 2 horas no Palácio da Alvorada com o presidente para avaliar a situação. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou com o presidente por telefone. Para o Itamaraty, seria preciso fazer um gesto para contornar a crise entre os dois países. Israel declarou Lula persona non grata, o que significa que o presidente não é mais bem-vindo no país. O governo brasileiro encarou como desproporcional a reação de Israel e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv. Frederico Meyer chega amanhã à noite ao Brasil. O embaixador israelense também foi convocado para uma reunião com o chanceler brasileiro Mauro Vieira no Rio de Janeiro. A tensão diplomática chegou ao Congresso. Em nota, a Frente Parlamentar Brasil-Israel afirma que considera tendenciosas e desonestas as declarações do presidente e que mostram o desconhecimento histórico e a falta de equilíbrio para presidir o país, reconhecido historicamente como um negociador da paz. Também em nota, as frentes evangélicas do Congresso Nacional afirmaram que comparar os ataques de Israel ao Hamas com o nazismo é provocar um conflito ideológico desnecessário. O texto diz ainda que não é justo exigir que uma nação se mantenha passiva diante de um ataque covarde que estupra e mata jovens, idosos e crianças das formas mais horríveis. E classifica as declarações de Lula como desequilibradas, além de não representarem o pensamento da maioria dos brasileiros e comprometerem a política internacional de forma desnecessária. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, por uma rede social afirmou: Israel e Palestina vivem uma tragédia sem precedentes. As ações terroristas do Hamas culminaram no cenário que temos hoje. A perda de vidas não pode servir como índice comparativo, como lamentavelmente fez o presidente ao citar o Holocausto. Meu apoio ao povo de Israel. Um grupo de deputados reúne assinaturas para um pedido de impeachment do presidente sob a justificativa de que Lula teria cometido crime de responsabilidade ao expor o Brasil ao perigo de guerra. São necessárias 171 assinaturas. Até o início da noite, 97 parlamentares já haviam assinado. Em meio à tensão, pessoas próximas a Lula tentam amenizar a fala do presidente. Por uma rede social, a primeira-dama, Janja, disse que Lula tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são maioria das vítimas na faixa de Gaza. Segundo Janja, a fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. O vice-presidente Geraldo Alckmin também tentou explicar as declarações de Lula. O presidente Lula, ele deixou claro 2 coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz.
o que quer é a paz, que haja aí um cessar-fogo no sentido da busca pela paz. Esse é o seu identidade. O senador Carlos Portinho, líder do Partido Liberal no Senado, protocolou um requerimento convocando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos. O parlamentar argumenta que a convocação é necessária em razão da urgência para ouvir os argumentos do chanceler sobre a crise instaurada. O Instituto Real Time Big Data realizou hoje uma pesquisa para saber como os brasileiros avaliam a guerra entre Israel e o Hamas. O levantamento mostra que a grande maioria discorda do presidente Lula, que comparou a ação do exército de Israel ao Holocausto nazista. A pesquisa questionou se as pessoas têm acompanhado as notícias sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. 89% declararam que sim, 6% responderam não e 5% não responderam. A segunda pergunta foi: quem você acha que está certo nessa guerra? 57% disseram Israel, 28% afirmaram que é o Hamas e 15% não souberam ou não quiseram responder. Também foi questionado o que as pessoas acharam da declaração do presidente Lula, que comparou a ação do exército de Israel contra o Hamas como o Holocausto nazista, que matou 6 milhões de judeus. 83% discordaram, 13% concordaram e 4% não responderam. Por fim, a pesquisa quis saber como o Brasil deveria se posicionar em relação à guerra. 54% disseram que o país deveria se manter neutro. 26% responderam que o Brasil deveria apoiar Israel. E 14% o lado palestino. 6% não responderam. A pesquisa ouviu 800 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pobreza na Argentina atingiu o maior patamar dos últimos 20 anos. 57% dos argentinos são considerados pobres, o equivalente a 27 milhões de pessoas. A situação piorou nesse início de ano após as primeiras medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente Javier Milei. O levantamento é do Observatório da Dívida Social Argentina. Uma novela épica que marcou a teledramaturgia brasileira. Gênesis está de volta à tela da Record a partir de hoje. Uma trama com elenco grandioso e produção de cinema que conta a história da criação do mundo como nunca se viu. Para entender o presente, uma jornada fascinante pelas nossas origens. Sucesso internacional, a superprodução Gênesis está de volta à tela da Record. Uma novela épica com 7 grandes histórias sobre a origem da humanidade. Criação. Dilúvio. Torre de Babel. Ur dos Caldeus. Abraão. Pai. Jacó. E José. Tramas com grandes ensinamentos, desde Adão e Eva. O Adão, ele ensina pra gente isso, assim, o relacionamento entre Deus e o homem, o desejo que Deus tem de se relacionar, de conversar, de estar próximo do homem. A gente está muito acostumado a ver os animais, a ver a chuva, a ver o pôr do sol. Eles não. Então tudo tinha que ter aquele frescor da surpresa. Outros personagens que marcaram a história também vão estar em Gênesis. Senhor? Abraão, de fato, ele tem alguns diferenciais, mas o principal eu acho que é a sua fidelidade. Ele é fiel a Deus, por isso que ele foi escolhido, por essa fidelidade. Ele é fiel a si mesmo, ele é fiel a Sara, sua esposa. A característica mais importante desse casal é o amor. Um amor verdadeiro, né? Um amor que
que não acaba com o tempo, com as dificuldades, com os problemas. Um casal que é um exemplo para todos nós, né? Deus está aqui. Um desafio épico para um elenco de mais de 450 atores, a maior escalação da teledramaturgia brasileira. O ator Oscar Magrini dá vida a Noé na superprodução. Ele conduz as cenas de maior tensão na fase da novela, que vai mostrar a construção da arca e o dilúvio. Dilúvio, água em cima, embaixo, firmamento, embaixo do chão, nascendo. Ela, abre, socorro, socorro, todo mundo gritando. Eu fico emocionado de falar. Essa cena marcou muito, eu nunca fiz uma coisa dessa. Então, o choro veio, a emoção veio tão forte que, de novo, Magrinho, desculpa mais uma vez, foram 3, 4, 5 vezes e o choro não parava. Salvação! Uma estrutura grandiosa foi construída para mostrar em detalhes esse episódio tão marcante. Deus não se arrependeu da criação, assim, se entristeceu com a criação, que foram os homens, pela perversidade, pela maldade. A criação do mundo vista como nunca antes na TV brasileira. Cenários exuberantes no Brasil e no norte da África. A origem da fé que move e transforma gerações ao longo do tempo. Gênesis está de volta a partir de hoje, logo após Jezabel. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após você vai ver o início de tudo. Está de volta um grande sucesso, Gênesis. Em seguida, você acompanha detalhes inéditos de crimes que chocaram o Brasil. É a estreia de Doc Investigação. Tudo imperdível. Boa noite para você. Boa noite.